Bom, gente, vamos começar uma aula de desenho. Eu vou começar, na verdade, uma continuação na parte de quadrinhos, tá? Então, vamos falar do personagem hoje. Eu escrevi aqui a apresentação do personagem, mas antes de explicar isso aqui, vamos definir um pouco melhor o que é o personagem. Bom, vamos lá. Tem um desenho do personagem, tá? Ou seja, qualquer coisa pode ser seu personagem. Né? Um cachorro, um gato, uma aranha, uma flor, um sapato, ou seja, um herói, um cãozinho, o que for, tá? Pode ser o seu personagem. Quando você define assim, meu personagem é tal figura, você já pensa no mundo que esse personagem vive. Tá? Então, o personagem, você faz um desenho dele e já vai pensando no mundo do personagem. Ou seja, onde que ele anda, o que ele faz, que atividades que ele desenvolve, assim por diante. Tá? Hoje na aula eu falei sobre um guitarrista que está em casa, dormindo, acorda atrasado, sai correndo, pega a guitarra e vai para um show. Antes eu mostro que no quarto dele ele estava dormindo, já tem post de bandas de rock e tal, ou seja, já indico o gosto dele, então, os gostos do personagem. Ele sai para tocar. Aí teve uma continuação, mas vamos lá o que interessa aqui. Então eu tenho desenho desse personagem e o local onde ele vive. Tá? Definido isso aqui, tem mais coisa ainda sobre a personalidade do personagem. Tá? O personagem ele pensa de um jeito e se comporta de um jeito X. Vamos falar assim dos gostos do personagem, por exemplo. Nesse exemplo que eu acabei de dar, eu falei dos gostos do personagem, que tem, ele toca guitarra, gosta de rock and roll, e tem o quarto dele está cheio de posters de rock, tá? De bandas de rock. Mas que outro tipo de gosto que ele tem? Ele gosta de bacalhau, por exemplo, gosta de salada. O que ele come? O que ele come é importante. Se for importante para o seu personagem, se é um cãozinho, ele vai estar roendo o osso, obviamente. Tá? Se é um gato, um peixe. Então, se é uma Magali, é uma melancia. Tá? Dando um exemplo. Então, vamos lá. Temos definido aqui, então, o desenho do personagem, quem ele é, o que ele faz, né? Quem é esse personagem, tá? O que ele faz e onde que ele anda e com quem que ele anda também. Então o personagem não vive no mundo sozinho, ele vai ter amigos, parentes, família, né? Tá? Do local aqui, vamos definir também duas coisas assim. O meu personagem pode morar numa fazenda, ou seja, num campo, ou pode morar numa cidade, uma coisa mais urbana. Isso também já define esse mundo do personagem. Tá? O que você vai desenhar, e a época também entra um pouco nisso aí também. Que época que ele vive, né? De hoje, dos anos 60, na pré-história, tá? E quando eu falo dou esses exemplos, vocês já vão imaginando que o personagem tem a localidade muito bem definida na cabeça de vocês. Aí é passar para o desenho. Então temos o desenho do personagem, a aparência física dele, mas eu desenho ele já num cenário coerente com o que ele faz, com quem ele é. Tá? São na pré-história, um personagem com uma vestimenta X que mora numa caverna X, assim por diante. Tá? Os gostos do personagem. Já falamos disso aqui, o que mais eu posso falar? Da vestimenta também, que vai entrar, né, no desenho do personagem. O cenário, eu falei da caverna. Se for, meu personagem mora em Vênus, tá? Para não ficar uma coisa muito óbvia, apesar que Vênus lembra do Spock, né? Jornada nas Estrelas. É um personagem que tem um gosto X também, tem uma inteligência também coerente com a população onde ele vive, ou seja, o que ele aprendeu, como a sociedade dele, tá? Impõe. Isso também envolve na questão do personagem, né? O que há em volta dele, tá? Os amigos, assim por diante. Já que eu estou falando de amigo, vamos falar da idade também. Tá? Quando eu cito os gostos do personagem, o que ele faz, a idade também é importante. Não precisa definir que meu personagem tem 8 anos de idade, ou 16, ou 24, ou 28.
tá? O que interessa é a faixa etária. Se é uma criança, que mundo que essa criança vive? Onde que ela pode estar transitando? A escola, casa, família, passeios, sempre acompanhada. Mas se é um adulto, ele já viaja sozinho, já faz o trabalho, já estuda também, outros amigos, já tem horários diferentes para sair, para voltar, ou mora sozinho ou com mais alguém. Tá? Se é um adulto, então aí vai variando onde esse personagem ele transita. Com isso você já tem uma ideia das histórias. O personagem é assim, assim, assado. Ele faz isso e anda naquele ambiente. Um exemplo que eu sempre dou é um surfista. Se seu personagem é um surfista, praia, surf, tá? A linguagem também entra, né, também, né? O linguajar, né? O surfista tem um jeito de falar que parece outra língua, né? Quem escutar dois surfistas conversando vai entender metade do que eles estão falando. Tem um código próprio, tá? Se o seu personagem é um pagodeiro, se o seu personagem é um roqueiro, tem diferenças aí. Se ele é, no caso, gostos musicais também, ou de profissão também, né? Se o personagem tem uma profissão X, também vai influenciar no modo de falar, no modo de comportar e nos gostos do personagem. Tendo isso definido, mostrando no desenho, do lado do desenho faz uma descrição básica, né? Não precisa detalhar tanto. Eu dei alguns exemplos aqui, mas faça um exemplo do personagem. Desenhou o personagem X e escreve o texto, nome, idade. Vamos falar um pouco do nome? Nomes. Batman tem um nome, tá? Eu falo um pouco mal da criatividade dos americanos em relação com os nomes, que isso não fique muito pessoal, tá? Para quem estiver assistindo, mas é assim. Batman, Homem-Morcego, Super-Homem, Super-Homem, Homem-Aranha, Homem-Aranha, Homem-Mosca, Homem-Mosca, Homem-Areia. É tudo muito simples, né? Muito básico, tá? Então, até surgir uns personagens um pouco mais modernos que, por um exemplo assim, Wolverine, né? Já não é super isso, super aquilo. O cara é um Wolverine, é o nome dele, mas é um animal no Canadá, porque ele é canadense e tem a ver com a função do próprio animal, né? As características que o personagem tenha desse animal. Então, Wolverine é um nome, mas está relacionado com a atividade dele, com os poderes que ele tem também, tá? Precisa ser tão assim, detalhado? Não. Tá? Como Mônica, chama Mônica e o nome dela porque é Mônica, e acabou, é a filha do Maurício de Souza. A Magali não tem o nome de melancia porque ela adora melancia, ou melancólico, sei lá o quê. Mas Cebolinha é Cebolinha porque o cabelo dele parece Cebolinha. Cascão porque não gosta de tomar banho, ele é Cascão. Então o apelido está ligado com a função do personagem também, tá? Com os hábitos do personagem. Então gostos aqui e hábitos, tá? Define um pouco melhor essa questão de como você vai desenvolver as histórias com esse personagem, tá? Com quem que ele anda, o que que ele faz, tá? O que que ele gosta, o que que ele detesta também, é bom colocar, se for necessário, tá? Se for importante para a sua história, tá? Bom, eu comecei aqui falando da apresentação do personagem. Essa apresentação do personagem é esse texto aqui. Não, vai ser uma história, uma primeira história. Eu falo história, mas, assim, não é uma história em quadrinhos ainda com começo, meio e fim. É você experimentar dar vida a esse personagem. Você fez um desenho, está definido o desenho, é isso aqui. O texto você pode mudar à vontade aqui. Você tem um desenho de um garoto, de um herói, o que for, ou de um animal. O que você escrever aqui, você só vai definir um outro personagem, pode mudar de ideia à vontade, tá? Agora, vamos apresentar esse personagem. Sobre a apresentação do personagem, esse título aqui não é para fazer o personagem tipo, eu sou o Joãozinho, estou nessa história porque eu gosto de fazer isso, fazer aquilo para divertir vocês. Não é isso, tá? Então esqueçam essa questão do personagem estar falando quem ele é para o leitor. Isso é para você mesmo. Então você não vai precisar demonstrar para alguém, tá? É para você ter um registro de como você treinar esse personagem em ação, em movimento, fazendo as coisas que ele gosta de fazer. Então é uma história em quadrinhos que você vai demonstrar o que o personagem faz. Só isso, tá? Então é uma
apresentação do personagem, mas como é que eu posso dizer aqui? Vamos lá, vou dar um tema. Um dia na vida. Não é a música dos Beatles, tá? É um dia na vida do personagem. É um tema. Não é um título, tá? O título é o nome do personagem, tá? Porque não é uma história em quadrinhos ainda. Então você tem um título, um tema. Um dia na vida do personagem. O que ele faz num dia? Que é importante, né? Se for uma história em quadrinhos da Magali, está muito óbvio, né? Ela vai comer, tá? Agora eu vou pedir para fazer essa apresentação em 3 páginas. Essas 3 páginas, esse exemplo que eu dei da Magali, por exemplo, numa página você demonstra isso, não é? Tá bom? Não, ela tem amigos, tem família, tem um monte de coisa. Então eu vou mostrar isso em 3 páginas. Fazer isso com o personagem saindo de casa, em algum lugar, encontrando com alguém, fazendo alguma coisa, voltando ou não, ou indo passear, ou indo se divertir, ou indo, como exemplo que eu dei no começo, tocar numa banda de rock e tal, assim por diante. E mostrar tipo, situações que ele passa conforme a personalidade dele. Tá? Então você tem definido o desenho e a personalidade do personagem, você já tem as bases para contar uma história com ele, dar vida a esse personagem. Tá? Eu vou dar outros exercícios para ficar um pouco mais claro isso, tá? E principalmente para quem já está fazendo a história em quadrinhos e já fez comigo ano passado, já está escolado nessa parte. Mas tem alunos aí que desenham bem e tal, que colocam as cenas, situações. Vamos falar de cenas e situações, tá? Que não é história em quadrinhos ainda. Então você cria uma situação, um dia na vida do personagem, um dia na vida é uma situação, não é uma história em quadrinho que precisa ter começo, meio, fim, final feliz ou o que for. Não, é mostrar o dia a dia do personagem, para você entender como é que ele funciona, desenhado. Desenhando uma página, a casa, ele saindo, fazendo alguma coisa, encontrando com não sei quem, saindo com os amigos ou não, se tem namorada, se tem família, tá? Se mora sozinho, se está viajando, se está fazendo algumas outras coisas, o que ele faz? Se é um astronauta, vai estar onde, fazendo o quê e conversando com quem, tá? É mostrar o desenho em ação, em movimento, que é o que eu venho tratando até agora, né? A ação e movimento do personagem, né? Não só do personagem, né? Do desenho em si de seres humanos, tá? Mas se for um animal, a mesma coisa. Então estudem mais essa questão da movimentação. Um exemplo, se o seu personagem é um gato, como é que um gato se comporta? Como é que ele anda? Como é que ele deita? Como é que ele caminha? Como é que ele brinca? Quem tem um animal sabe como é que ele se comporta. Quem não tem, vai ter que dar uma estudadinha. Então é legal estudar. Na aula anterior eu falei de física, agora vamos falar também um pouco de psicologia, de filosofia, para você trabalhar o seu personagem. Tá? Quando a gente fala aqui do desenho, todos vocês já desenham, tá? Então o que é legal trabalhar agora? Trabalhar essa questão da personalidade das pessoas, dos seus personagens. 2 personagens, tem um central, que é só o primeiro personagem que você está criando, mas se for, ele tem contato com outros personagens, com vários, né? Tá? Então ele tem o grupo dele, tá? Então pensar nisso também. Mais detalhadamente o personagem principal, o central é X. E se for aparecendo outros, cuidado para não criarem já um grupo de personagens logo de cara. A não ser que você já tenha uma certa bagagem aí, tá? Porque você vai ter que ter diferenças de personalidade de cada tipo. Imagina que você está na escola, por exemplo, e tem vários colegas na escola, na sua classe. Como é que cada um se comporta? São todos iguais? Não. Cada um tem um mais engraçado, tem um mais estudioso, tem um mais brincalhão, tem um mais preguiçoso, cada um tem aquele comilão, tem o chato, tá? Aí vamos pegar agora e falar um pouco dos personagens, heróis assim. Tá, eu falei que tem um chato. Geralmente o principal é como se fosse o herói, né? E aí vai ter que ter o contraponto, o vilão. Não vamos falar a palavra vilão, tá? Porque isso é muito relativo. A gente tem um personagem que é do bem, tá? Aí ele vai encontrar sempre personagens do mal? Não. Se for super-herói, sim, né? Eu sempre digo que quando um autor cria um super-herói, ele vai ter que criar um vilão. Então, se não existisse super-heróis, não existiriam vilões.
tá? Então vamos pensar assim, o que é o tema dessa coisa que eu estou comentando agora? Bem versus o mal, tá? Isso é o começo, a base de toda a história da humanidade, de todos os livros, histórias, novelas, séries, o que for. Tem o herói contra o vilão, né? E o bem sempre vai vencer o mal. É sempre assim? É sempre assim na sua vida? Como é que você vê isso nas suas relações, né? Então você vê que o bem não é sempre o bem e o mal não é sempre mal, tá? Isso foi assimilado pelos personagens de quadrinhos, principalmente de super-heróis. Wolverine, por exemplo, é um personagem que é um assassino, né? E é herói, assassino, mas ele mata. Como é que é isso, né? Tem personagens que evitam de matar. Um Batman, Super-Homem, o que for. Tá? Isso para quem for pegar mais nessa linha, tá? Aí você pode pegar uma linha um pouco mais light, mais leve, mais infantil. Então tem os gêneros de quadrinhos, né? Para você colocar o nome do seu personagem. Infantil, adulto, adolescente, e se for de uma comédia, se for romântico, se for de aventura, de ação, tá? Então, não precisa ser essa coisa de sempre a questão do conflito entre esses dois, né? A questão aqui do bem versus o mal. Então, para evitar esse conflito aqui, na verdade, o conflito sempre vai existir, né? Você quer uma coisa, o personagem quer outra, outro quer outra, quer outra, e quem que vai conseguir, isso gera história. Se não tiver essa coisa que está acontecendo, o conflito não vai ter história, né? Ou vai ficar muito água com açúcar, né? O personagem vai ter que sempre ter um objetivo. Bom, aqui eu já estou falando o próximo passo, tá? Após um dia na vida do personagem, de como contar uma história, tá? Então isso aqui vai ficar com a próxima aula, quase o objetivo do seu personagem. Mas você já tem que pensar nisso. Seu personagem existe por quê, para fazer o quê e para quê, tá? Então acho que vamos colocar as dúvidas no grupo, tá? Desenhe o personagem, descreva o personagem da forma como eu coloquei aqui, tá? Bem simplificado, o personagem chama isso, tem nome tal, não sei o quê, odeia isso, aquela coisa, um hábito X, o que for importante para o personagem, para você definir um personagem. Tem um grupo de gatos, por exemplo. O que diferencia o seu gato, o personagem, dos outros gatos? A personalidade dele, o jeito dele, tá? Então acho que já deu para entender, tá? É o que eu tenho para falar nessa aula. Na próxima eu vou dar já um exercício de criação, tá legal? Obrigado, sou o Val Ferreira, professor de desenho pela Secretaria de Cultura, tá bom? Da Serra, tá? Criem os desenhos, coloquem no grupo e a gente comenta. Lembrando, não vou lembrar isso agora, tá? Mas tudo bem, eu ia falar que estamos no final do ano, né? Então a questão da exposição, encerramento, vamos pensando nisso também, tá? Não ia falar, mas já falei, porque não sei que hora que vocês vão assistir esse vídeo, tá? Mas vamos estar já produzindo os trabalhos para a exposição virtual que a gente vai fazer, tá legal? Então é isso, treinem bastante, publiquem no grupo, tá? É isso, valeu.